para você que se sente diferente da sua família, para você que não se encaixa, tipo Ovelha Negra, Patinho Feio. Esse conto do Patinho Feio, no capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é para você. E agora a gente vai começar essa análise desse nosso conto. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Já pegou o seu café? Vou pegar o meu cafezinho aqui para junto com vocês destrinchar esse conto que é um conto antigo, um conto que muitos de nós ouviu de várias formas, de muitas maneiras na nossa infância. Eu me lembro, inclusive, que eu ouvia na minha vitrolinha, era um disquinho pequenininho, amarelinho, e aí tinha até uma musiquinha do Patinho Feio que um dia se tornou o cisne real. E essa história, ela nos convida a refletir sobre o quanto nós, em sendo diferente muitas vezes, não cabemos aonde estamos e tentamos de todas as formas nos encaixar e sermos amados, e tudo que talvez a gente precise seja então deixar com que as coisas aconteçam e a gente encontrar o nosso caminho. Isabel, essa é uma história muito bonitinha, é uma história que vale a pena para quem não leu, então ouve, e eu vou contar para vocês. Bom dia para quem está chegando aí, Natani, seja bem-vinda. Eu tô curiosa para saber como que vocês estão indo com relação a esses contos. O que eles têm feito na vida de vocês? Na minha vida, traz sempre muita reflexão. Alguns são mais difíceis de guardar, mas aí eu vou anotando cada ponto e vou digerindo aquilo que fala na minha vida e aquilo que fala dentro de mim. Aquilo que eu enxergo dentro de mim como parte e elemento da minha psique e aquilo que cabe dentro da minha história, das pessoas que estão reunidas com ela. Hoje o Bombom tá nervoso com quem tá passando na rua, tá vendo? Hoje ele tá sendo a ovelhazinha negra. Mas vamos lá contar sobre esse nosso conto. Sejam todas bem-vindas nesse dia, nessa sexta-feira gostosa. E para você que vai nos assistir, é realmente maravilhoso, despertado para um novo tempo. A gente é convidado a isso todos os dias. A gente só precisa ter essa sensibilidade para perceber e a coragem para enxergar. Então, quando a gente percebe, é porque o nosso momento, o nosso tempo está nos convidando a coisas novas. E essa história do Patinho Feio, como eu ia dizendo, é a história de uma mãe pata que estava lá chocando seus ovinhos e os ovinhos quebraram, os patinhos nasceram, mas de repente ela olhou, tinha um ovo grandão, diferente, e esse ovo não chocava. Apareceu uma outra pata lá, meio abelhuda, tem sempre alguém, né, para dar uma opinião, e disse: olha, acho que esse ovo aí é ovo de perua, e se for ovo de perua afunda, tem que ter um cuidado enorme. E aí a mãe pata já tinha testado essa questão da água e o ovo realmente boiou. E aí ela disse: olha, eu acho que é meu mesmo, ele só tá um pouco maior e eu vou continuar aqui chocando, afinal de contas já choquei tanto tempo, vou chocar mais um pouco. E quando vê, esse ovo começa a romper e nasce de lá um trenzinho bem feio. Na cabeça da mãe pata, né? Ela olhou para aquilo esquisito e ali surge a primeira mãe da história. Uma mãe ambígua. Porque como assim um pato todo cheio de veias, horrendo, diferente, esquisito, completamente diferente dos outros, e ali ela já fica sem saber o que ela vai fazer. Ele começa a andar, começa a conviver e todo mundo acha ele muito esquisito, diferente. E por ser diferente,
todos ali os patinhos se acham no direito de zombar dele, se acham no direito de bicar, e os próprios irmãozinhos, os patinhos que estavam ali, começam a judiar dele. Não, ele é feio, ele é muito esquisito, ele merece ser judiado. Pensa nisso, gente. O fato de ser diferente merece ser, então, judiado, merece apanhar. E aí esse patinho sofre com isso, e essa mãe ambígua, ela não consegue entender, né? Mas como assim? Eu fico do lado da sociedade, eu fico desse lado aqui, ou eu fico do lado do meu filho? E ele vai nadar, ele tá lá no lago nadando, e o inverno vem chegando, e ele sofrendo com aquela diferença. E uma coisa que é muito importante a gente entender, que uma coisa é a genética, outra coisa é o temperamento. Às vezes a gente nasce da mesma família, mas o temperamento é completamente diferente. E mesmo assim a gente não se encaixa, e a gente fica pensando: a que grupo eu me pertenço? E eu acho que era isso que se passava na cabeça daquele patinho. Mas ele continuou nadando em círculos. Já se percebeu assim? Em algum momento da tua vida, você não sai do lugar que tá, se sente esquisito, sente que não é acolhido, mas não sai do lugar. E lá ficou esse cisne que achava que era pato nadando. O inverno começou a chegar e começou a ficar difícil para nadar, e teve umas partes do lago que congelou ao ponto desse cisne ficar preso no lago. Imagina o sofrimento, você se sentir preso num lugar frio com você. E aí um lavrador que estava passando naquele momento vai lá, salva esse cisne que achava que era pato, e leva ele para casa dele e começa a cuidar dele. Então, em alguns momentos da nossa vida vão existir pessoas que nos salvam dessas situações que são desafiadoras, e que nos salvam dessas situações que nos colocam em momentos muito difíceis na nossa vida. E aí, então, esse cisne decidiu por si só, ele que não tinha descoberto ainda que era um cisne, andar por aí. E aí ele começou a bater em algumas portas, e ele encontrou no meio do caminho uma galinha desgrenhada e um gato lá todo esquisito, e eles riam e zombavam, achavam ele muito estranho, não cabia naquele lugar. Você já parou para pensar quantas vezes você, andando por aí, não se sentindo acolhido na sua família, você bate em portas erradas? Então, sendo uma criança carente, assim como aquele patinho cisne foi carente, você então encontra pessoas das quais não são as pessoas que vão entender quem você é ou o valor que você tem. E você fica em dúvida a respeito de quem é você. Isso já se passou aí dentro? Já aconteceu com você o fato de você não se encontrar aonde você nasceu, se sentir diferente, não ter sido acolhido, bater em muitas portas, ou então procurar a sua turma? É bem o que acontece na adolescência. A gente bate numa porta, bate na outra, todo carente e procurando mesmo, né? Entender o que estava acontecendo, e é exatamente como a gente se sente: uma criança rejeitada, uma pessoa rejeitada. E esse cisne, pato cisne, continuou a caminhada e continuou a não entender essa sua aparência diferente. E às vezes é o que acontece com a gente, as más companhias. A gente tenta se enquadrar, a gente tenta se ajeitar para caber em algum lugar, para caber em algum grupo, e a gente não tem que fazer nada disso. A gente precisa se adaptar, sim, mas a gente precisa entender que existe uma natureza selvagem, existe um DNA, sim, dentro de você, mas existe um valor nesse DNA, existe um valor em você ser como você é. Eu gostei muito do exemplo que a Carol Mutaf deu, e ela cita o grupo Talvez Seja Isso, que é um grupo que estuda justamente os contos da Clarissa, né, dos Mulheres que Correm com os Lobos, e elas citam uma frase de Einstein, que se o peixe
fosse considerado desvalorizado, ou se ele fosse considerado, né, um idiota, porque ele não consegue subir numa árvore, que valor ele teria na sua cadeia alimentar, ou que valor ele teria dentro de um oceano? O que acontece é que muitas vezes a gente, sendo peixe, a gente quer subir em árvore. E não dá certo, né, gente? Convenhamos que cada um tem o seu talento. E se você ainda não descobriu o seu, tá na hora de você se perguntar, ou tá na hora de você fazer o que esse patinho fez. Exatamente o isolamento positivo. Não tô falando para você ficar socado dentro de casa, não tô falando para você ficar sozinho, viver sozinho. Existem alguns momentos da sua vida que o isolamento ele é positivo. O isolamento é onde você tenta se entender e tenta entender o que existe dentro de você, e você percorre nesses sentimentos que muitas vezes foram congelados naquele lago que você vivia. Então existem a criatividade congelada. Quando que a gente fica com essa criatividade congelada? Quando a gente fica tentando ser o que não é. Quando a gente se formata num grupo, como às vezes a gente percebe por aí, então a gente começa a seguir pessoas, né? As redes sociais têm muito isso, a gente começa a querer participar de festas, eventos e grupos dos quais a gente acha que vai se encontrar, a gente acha que vai ser legal, e às vezes até é por um certo tempo, mas pelo motivo da gente ser muito diferente. Oi, Josi, seja bem-vinda! Continua com a gente aqui nesse conto, nesse momento. E pelo fato da gente querer tanto ser aceita, a gente congela dentro da gente. Quando a gente fala dessa energia criativa e dessa capacidade criativa, a gente está justamente falando dessa mulher selvagem, desse instinto, daquilo que você nasceu para ser, da capacidade de ser da sua alma, que é muito diferente de qualquer outra. Por isso, nessa sexta-feira, nesse final de semana, nesse dia que você está ouvindo esse vídeo, eu quero convidar você que se sente ainda confusa, ainda diferente, ainda feia, que você faça aquilo que é bom para você. Porque naquele momento que o cisne encontrou com a galinha desgrenhada e com o gato lá, e que ele disse assim, nossa, eu adoro mergulhar, porque cisne faz isso, né? Eu adoro mergulhar o meu pescoço e ficar horas embaixo d'água. A galinha falou assim, tá doida, né? Como que pode gostar disso? Como que isso pode ser? Não é normal. Então, em muitos momentos, a gente vai toda alegre, contar dos nossos projetos para alguém, a gente vai compartilhar às vezes com a nossa família. Por quê? Porque a gente quer ser aceito, a gente quer que alguém nos ouça, a gente quer dividir aquilo que a gente gosta, aquilo que faz bem pra gente. E a pessoa, por não entender, por ser completamente de outro universo, de outra vibe, ela então acha que a gente é doido, acha que a gente é momento que eu convido você a ter coragem. Para quê? Para que você possa assumir essa sua natureza e que você possa sim acreditar naquilo que te faz bem. E aí a gente vai percebendo que a mãe do patinho feio, que foi aquela mãe ambígua num primeiro momento, ela foi daquele jeito, não porque ela fosse uma mãe ruim, mas vamos parar para pensar que em muitos momentos a mãe, por ser ignorante e por não entender, porque aquela pata não entendia, ela não sabia como lidar com aquele sentimento. Então, como que ela poderia, né, de forma tão dividida, ela olhava para os pintinhos dela, para os patinhos dela, ela olhava para toda aquela população que estava povoando aquele lago, aquele terreiro, e ela não identificava, e aqueles sentimentos estranhos passando por ela e as pessoas falando na cabeça dela, e por ignorância, então, aquela ambivalência de não tomar o partido do filho. E acontece isso com muitas mães
que muitas vezes não sabem como lidar com a diferença dos filhos. Uma comparação que a gente pode fazer aqui é com os filhos homossexuais, né? Os gays e lésbicas que nascem numa família onde, por ignorância ou por não saber como lidar com esse assunto, não conseguem defender e não conseguem tomar partido de um sentimento e de uma natureza que ali nasceu. E eu não estou dizendo de confusões e de bagunças e de permissividade. Eu estou dizendo de situações que acontecem em muitas famílias e como que essa mãe pode lidar. Então a gente tem vários tipos de mãe para lidar com as diferenças dos filhos. A gente tem sim essa mãe ambígua que fica dividida, que não sabe como se portar. A gente tem uma mãe que é prostrada, que é fraca e que não consegue ter a energia o suficiente para orientar essa criança, educar essa criança, para que ela então seja a essência dela e para que ela tome um rumo na vida dela. E às vezes, quando a gente teve, né, essa mãe ambígua, ou essa mãe prostrada, ou uma mãe criança, que é aquela mãe que não teve a própria mãe. Então, se eu não tive a minha mãe para me orientar, como que eu posso ser uma mãe que orienta? Gente, é muito complexo, às vezes precisa de muita empatia para a gente e muita coragem para a gente entender as nossas diferenças e entender o que o outro pode nos dar dentro do seu contexto e dentro da sua história. É fácil? Não. Não é fácil ser o patinho feio, mas quando ele se encontra cisne e quando ele entende a natureza dele, ele vira um cisne real. E a gente tem também, além dessas mães que muitas vezes são mães que não nos ajudam muito, a gente também tem uma mãe forte. Essa mãe que, junto com a gente, vai lá e nos defende diante de todas essas adversidades. Vamos parar para pensar, mesmo hoje em dia, a gente tendo, né, tanta aceitação na nossa comunidade, na nossa sociedade, as coisas são faladas de forma tão diferentes, mas a gente ainda tem uma comunidade que não aceita as pessoas diferentes, que não aceitam as pessoas que nascem como nascem e descartam essas pessoas, ou muitas vezes não entendem. Por não entenderem, aí vem a ignorância, a fragilidade. E aí então, se você teve essa mãe que ficou dividida, se você teve uma mãe prostrada, é hora de você fazer a sua automaternância. O que é essa automaternância? Pega a sua mochila e vai. Pega o seu rumo e vai buscar a sua essência. Vai cavucar aí e tentar entender e vai realmente trilhar a sua jornada, o seu caminho para que você possa ser quem você é. E eu disse que isso não é fácil. E eu disse que em muitos momentos você vai se sentir estranha, você vai se sentir desolada dentro da sua caminhada, dentro dos seus estágios de ciclo de animação. Então esse cisne realmente se viu diante da morte, no momento em que ele se viu ali parado naquele lago, congelado. E pode ser que você esteja sem criatividade nenhuma nesse momento, porque talvez você esteja num lago que não é seu. Talvez você esteja querendo ser o que você não é. Talvez você esteja querendo copiar quem está do seu lado e não tem nada a ver com você. Você está querendo copiar um pato e você é um cisne. Então, cuidado com aquilo que você faz com você. Em Nascendo Original, Jung, né, fala pra gente, e Clarissa é uma analista junguiana, uma doutora em análise de histórias, em análise dos sonhos, em análise de símbolos. E esse conto tá cheio de símbolo. Será que você vai querer ser pato? Será que você vai realmente assumir sua natureza de cisne? Será que você vai aceitar o tipo de mãe que você teve e então entender que é você mesma que tem que ir
e que esse isolamento em certa parte, ou seja, onde você vai para a sua caminhada, você se percebe capaz de se transformar naquilo que você é de verdade. Esse é o convite desse conto no dia de hoje. E que você possa, assim, diante do encontro com galinhas esquisitas e gatos desgrenhados, que você possa entender que talvez estranhos sejam eles e não você. E se você se sente a estranha do ninho, tente entender a sua natureza, não brigar com a sua natureza. Tente imaginar que você, sendo cada parte agora do conto, não deve criticar tanto as suas habilidades. Às vezes a gente se acha esquisito mesmo. E talvez você seja, mas talvez você tenha a sua essência diferente e esquisita. O esquisito, ele é esquisito até que as pessoas conheçam. Depois se torna tudo muito adaptado. Eu me lembro que quando eu era menorzinha, eu olhava para as pessoas que pintavam as unhas de azul, muito esquisito. E hoje eu adoro unhas azuis. E esses dias eu estava conversando com a minha filha assim. No começo, quando as pessoas pintavam o cabelo de colorido, a gente achava esquisito. Depois mais pessoas começaram a pintar. E eu vou dizer para vocês que daqui a um tempo a gente vai ver muito mais cabelos coloridos por aí. Talvez a gente curta muito mais do que a gente imagina. O que eu tô querendo dizer é que em determinados momentos a gente se encontra diante de coisas que são novas, se encontra diante de coisas que a gente não estava adaptado, que a gente não via como natural e até a gente acha esquisito. E isso a gente faz com a gente. O que eu tô querendo dizer é que você tem uma mãe ambígua aí dentro de você que às vezes não aceita aquilo que você nasceu para ser. Você tem uma mãe fraca que não fortalece você para entrar. Mas você também tem aí uma mãe forte dentro de você que pode fazer essa automaternância e pode cuidar de você e pode dizer para você, seja aquilo que você nasceu para ser. Entendeu? E uma coisa linda que a Clarissa fala pra gente na análise desse conto é: nunca é tarde pra gente aprender qualquer coisa. Você está em constante aprendizado. E se até hoje, na sua vida, você sofre porque você não aprendeu que é diferente, hoje é o dia de você assumir quem você é na sua vida. E eu tô muito feliz porque você tá comigo aqui até agora. Eu tô muito feliz porque você clicou nesse vídeo para assistir o número de vezes que você precisar. Eu tô muito feliz porque você que ainda não assistiu os outros contos se sentiu tocado a assistir. E mais do que isso, a compartilhar. E eu quero ouvir aqui, né? Você que está nos acompanhando, conta para mim aqui. Ficou alguma dúvida desse conto? Tem alguma coisa na sua vida te incomodando que você queira compartilhar? Deixa escrito aqui para mim. E se você não quiser deixar aqui no que é público, conta para mim lá no privado. Por quê? Porque cada estudo a gente colhe sim uma sincronicidade de pessoas que recebem aquilo que a gente colocou para o universo. E nesse momento onde eu tomo café com você e eu compartilho com você aquilo que está sim sendo diluído no meu universo, eu quero que você receba de coração esse conto e essa análise. Esse estudo que é dirigido, que é compartilhado, pode ter percepções suas completamente diferentes. Os insights seus são seus. E eu compartilho os meus aqui com você. Se você achou que te ajudou, compartilha com mais mulheres e deixa o seu comentário aqui. Nesse momento, tudo aquilo que você está recebendo de orientação aí dessa maternagem, que fique para você como força. E nos momentos onde você tiver querendo alçar voos diferentes e você tiver querendo mergulhar sua cabeça em águas diferentes, que você possa ter muito cuidado com essas vozes que aparecem na sua cabeça,
que aonde a gente pode comparar essa galinha esquisita e esse gato desgrenhado como o Barba Azul, que diz pra você assim que não, mas a mãe forte diz que sim, e a sua natureza diz vai. Então, fica essa mensagem no dia de hoje. Vai criar o teu rumo, vai ser quem você é, e que você possa tomar posse e autoridade de quem você é, que você possa sim se enxergar no espelho como realmente você é, e em sendo diferente, que a primeira pessoa a valorizar isso seja você. Se você ficar esperando que os outros valorizem, talvez eles não conheçam a riqueza da sua essência, e se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Talvez nem mesmo quem é da sua família ou da sua possível família. E uma coisa que fica nessa mensagem muito forte para mim é: procura a tua turma, você vai encontrar. Para de querer ficar se encaixando aonde não é para você. Para de querendo ficar ser aceita com quem não entende quem você é. E para de querer ficar provando que você é uma coisa que você não é. Você precisa sim buscar e ter certeza do que você é. E tendo certeza, ser a realeza de quem você é na real. Por isso, a mulher selvagem é um convite à individuação. Individuação feminina é você encontrar o seu eu real. É você encontrar na realidade, dura, nua e crua, quem você é. E a partir do momento que você encontra quem você é, você vai ser o seu melhor. Esse é o convite para hoje. Um beijo grande e eu espero que nesse momento eu possa ter contribuído com você.